Olá pessoal, vamos lá começar o nosso segundo projeto aí sobre TDAH. O que é TDAH para você? E quando nós falamos de mundos nos negócios, eu sempre trago uma sátira aí para o sistema. E hoje vou te contar quem está por aqui, os nossos convidados aí, uma advogada que vem falar sobre o TDAH com uma visão holística e bombástica aí, meu Deus do céu, hein? Sobre família, sobre um olhar. E a nossa professora Rose está voltando também, professora referência de altas habilidades aqui no estado e principalmente na cidade da Serra. E vamos iniciar o nosso programa, sejam todos bem-vindos com Lorena Bernardino. E aí, pessoal, Rose, fala aí um pouquinho, qual a sensação de estar aqui falando sobre TDAH? Agradeço o convite novamente, né, de estar aqui falando do TDAH. É um tema interessante e necessário, né, porque as pessoas confundem, todo mundo hoje em dia com as redes sociais se diagnosticam como TDAH e de uma maneira errônea, porque o mais importante não é nem o diagnóstico, é fazer o tratamento e da maneira correta, né? Então, ter essa oportunidade de estar falando, de estar contribuindo de maneira assertiva para um tema tão importante, tão gritante na nossa sociedade, é uma honra. E a nossa convidada agora, advogada, Dayana. E o que é o TDAH para você? Será que tem um TDAH aí na sua família? Como que você encontrou? Como que você encontrou a questão do direito também, mas principalmente como mãe? Então, Lorena, primeiro eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui, ser convidada por você, que para mim é uma referência nesse assunto, né? Não só pela nossa história, há tantos anos de nos conhecermos, mas por esse momento, para mim é muito especial. Eu sou advogada hoje, mas estou em transição de carreira, e minha transição de carreira tem justamente a ver com esse olhar, né, para a primeira infância, para os transtornos, né, para o diagnóstico e o acompanhamento de famílias nesse processo. Então, é ainda mais especial estar aqui, também por ser mãe, né, de uma criança que tem TDAH, um momento, esse momento que a gente está hoje, em 2025, a gente ouve muito falar sobre isso, né? O tema está aí na internet a todo momento. É claro que a gente, acredito que talvez vocês também, por trabalharem com isso, o algoritmo acaba nos trazendo muitas informações. Então, a gente está sendo bombardeado ali a todo tempo, né? Mas esse momento aqui, para a gente falar com especialistas que sabem realmente o que é, e esclarecer para as pessoas, é de extrema importância, porque a gente sai do achismo, conforme a Rose colocou muito bem aqui, do será que eu sou? Ou você pega um quadrinho lá, um testezinho da internet, e você preenche, você se auto-intitula, né? Então, é um momento delicado que esse tipo de assunto de debate é muito importante. Estou muito feliz por isso, por participar disso e poder contribuir de alguma maneira, né, com esse assunto. Bacana. Eu sempre trago as convidadas e pessoas referentes, porque eu acho que todo mundo vem de uma dor, da criança do interior, porque nós somos um ser humano ali, né? Às vezes nós temos filhos, às vezes filhos com diagnósticos, né, do neurodesenvolvimento, mas nós somos mulheres também, né? E como que fica essa mulher, né, na rotina do trabalho, em todas as suas perspectivas, Dai? Como que fica? Então, é complicado, Lorena, porque a gente tem toda... a vida da gente, pelo menos a minha, eu percebi que ficou muito bem dividida entre antes e depois da maternidade. A maternidade vem, de fato, e ressignifica tudo. Sobretudo quando você tem um filho neurodivergente, aquilo que era... Se ele não é neurodivergente, é óbvio que a rotina já muda, a produtividade muda, a sua perspectiva em muitos aspectos ela vai mudar. E se você tem um filho neurodivergente, você tem que ter ainda mais cuidado com isso. Porque a rotina de um filho neurodivergente, ela precisa ser muito bem estabelecida, né? Os horários que às vezes você era super britânica, você passa a não conseguir mais por uma infinidade de questões. Então, assim, a maternidade traz um senso de responsabilidade muito grande, normalmente, né? Mas quando a gente fala de uma criança neurodivergente, a gente precisa, de fato, olhar para isso com muita calma e entender que a gente vai precisar
mudar efetivamente muitas coisas, que não dá mais para ser essa mulher de antes em muitos aspectos. Algumas coisas vão precisar se adaptar ali pela chegada desse filho, né? E sobretudo pelo cuidado que a gente tem que ter e aquilo que a gente tem que buscar para ser mãe ali. E eu acho que o que mudou muito o meu jogo, Lorena, foi entender que não nasceu um filho, nasceu a mãe. Dessa forma engessada, não. Porque fica parecendo que a gente já nasce com aquele manual pronto. E quando a gente vem com esse manual de repetir os padrões, a gente prejudica o desenvolvimento dessa criança, sob o meu ponto de vista. Então, investir nisso após o nascimento da minha filha me ajudou muito. E, claro, me mudou enquanto ser humano, mexeu comigo em todas as áreas da minha vida, sob o ponto de vista hormonal, que é natural, depois que você tem um filho, mas também sob o ponto de vista emocional, psicológico, de quebrar os meus padrões para permitir que ela fizesse o melhor caminho possível. Bacana. O nosso podcast aqui, a gente trabalha com as taças. O nosso programa, a gente sempre volta com as taças, que é a tradição, tá? E aí, durante que a gente vai conversar, é estimulação cognitiva. Porque o que é estimulação cognitiva? A gente vai falando de um assunto e fazendo outra, né? Que a gente vai trabalhando a atenção compartilhada ali. Então, os convidados estão liberados aí para fazer a taça, para colorir, expandir essa criatividade, porque o TDAH ele é bastante criativo. Quando nós falamos de TDAH, segundo o DSM-5, o que é TDAH? TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando nós falamos de transtorno do neurodesenvolvimento, sempre a ciência está o quê? Estudando, porque é complexo, né? Quando a gente fala sobre o autismo, enfim. Mas o tema hoje como é TDAH, né? O déficit de atenção. Mas será que é só atenção? Será que é só sobre impulsividade? Porque essa rotina dessa mãe muda, né? Essa rede de apoio. Quem vai ser a minha rede de apoio? Porque eu tenho que sair da minha casa para poder fazer o meu sustento ou montar algo dentro da casa. Qual seria a sua sugestão, professora Rose, para essa mãe que me segue, como que ela faz essa rede de apoio? Então, é importante lembrar que o fruto não cai longe da árvore. 80% dos casos de TDAH, algum familiar tem. Então, as chances são grandes da mãe ter também. E é importante também que a mãe ela reconheça que educar, criar um filho, não é uma receita de bolo, não tem manual. Cada um tem sua rotina, cada um tem seus costumes, tem seus princípios, tem sua ética. Então, ela sempre vai tentar fazer o melhor dentro daquilo que é possível. Eu costumo orientar os pais dos meus pacientes que o importante é tentar cada dia errar menos, porque não tem como não errar. Principalmente quem tem mais de um filho, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, eu não vou falar nem como profissional, vou falar agora como mãe, aproveitar o gancho que eu estou ao lado de uma mãe, porque eu tenho 3 filhos e os 3 têm TDAH. É claro que o meu filho do meio, ele tem outras comorbidades, que acaba que ele tem minha atenção diferenciada, e os outros 2 foram para o lado do TDAH com altas habilidades, que é a minha especialização, por isso que me fez estudar e me especializar em altas habilidades. Então, para o TDAH, a minha dica para as mães, não tem coisa melhor do que rotina, porque o TDAH, ele se auto-sabota. Ele já começa de manhã, uma rotina crucial de manhã. Eu costumo orientar as famílias que tem um passo. Primeiro passo, nada de tela nas primeiras horas, nem antes da escola, nem antes das terapias, no mínimo 2 horas. Porque o que acontece? Nosso cérebro ele é plástico, ele tem uma elasticidade. E eu costumo dar o exemplo que é igual um fermento igual a massa de pão. A massa de pão a gente não precisa fazer todo o passo a passo e depois deixar ela descansar. O nosso cérebro também ele é assim, e do TDAH mais ainda, porque o transtorno ele está ligado diretamente à falta de dopamina e à desregulação. Então é uma bagunça. O que as pessoas têm de normal, o TDAH ele tem aquela bagunça. E se vem acompanhado de uma outra comorbidade, então assim, excesso de pensamento, aí junta aquele 880. Então, uma rotina é crucial. Vou dar dica de 3 rotinas básicas. Despertou o celular? Luz. É de extrema importância, tanto para o adulto quanto para a criança. Luz do sol. Não tem a luz do sol, uma luz azul, uma luz do abajur, para o cérebro já entender que é hora de acordar. Por quê? O TDAH, ele
demora a pegar no sono, porque tem a desregulação da melanina também. Então, geralmente, o sono no TDAH mesmo, o sono de qualidade, ele vai ficar cochilando ali até umas 2 horas da manhã, e aí 3 horas que ele vai começar a dormir. Então, se essa pessoa, essa criança, ela precisa acordar às 8 da manhã, ela vai estar com sono, ela vai 6, 7, aí você pensa para quem estuda de manhã, o Fundamental 2, geralmente na escola é de manhã. Então, luz. Depois, o cérebro do TDAH, ele precisa de dopamina, ele precisa de recompensa. Da onde que vai vir essa recompensa? Uma música legal. Mas claro, no adulto, tem adulto que opta pelo café, eu sou do café, opta pelo cheirinho do café. Então, assim, joga uma música legal para a criança, faz uma dinâmica ali, tem que se adaptar. É de extrema importância você entender o que você tem, a comorbidade que você tem, que não tem cura, mas tem tratamento e tem práticas que você pode estar desenvolvendo para estimular uma qualidade de vida. Então, assim, aí tem várias coisas, tem a questão também que uma atividade física, de repente só um alongamento, uma dança, um choque térmico, um banho de água fria. Então, são coisas que para iniciar, porque todo mundo sabe, né? A neurociência nos ensina isso, que você começar bem o dia, todo o seu dia vai bem. Então, para o TDAH, então, isso é fundamental, porque você vai começar bem dando aquilo que o seu corpo está faltando, que é a dopamina. Entendeu? Então, essa é a minha dica. Então, pessoal, é uma desordem, né, do neurotransmissor. Sim. A questão do TDAH, ele cria uma desordem no córtex pré-frontal, que é uma região, né, onde comanda as funções executivas. E o que é as funções executivas? A gente usa isso diariamente, né? Advocacia, enfim, a área da educação. A nossa tomada de decisão, nosso planejamento. E o TDAH tem planejamento? É difícil, né? Porque é um cérebro ali que pensa muito com os estímulos. O estímulo atrapalha muitas vezes. Então, é uma criança que às vezes não pode sentar próximo da porta, da janela, tem que sentar um pouco mais na frente. Porque muitas vezes esse TDAH está correlacionado com algumas comorbidades. Que é a comorbidade, talvez, né? Vem altas habilidades, vem a questão da depressão, que é outro termo, vem a questão do humor, que muda muito. Então, nós temos que ter esse olhar holístico para as coisas. O que é o olhar holístico? Ao todo. Então, isso é muito importante, avaliar a questão, porque o TDAH, ele prejudica muito, né, na vida diária. Muito. E aí, qual é como que foi, Daiane, essa questão, sua filha, né, tem um laudo, né, fechado. Sim. Como que é isso na escola? Prejudicou, não prejudicou? Como que foi essa rotina sua? Sim, então, eu quero primeiro endossar aqui o que a Rose colocou, que foi perfeito. Como mãe de criança neurodivergente, essa rotina bem estabelecida, Rose, muda o nosso jogo todos os dias. A Valentina, ela não é medicada, conforme eu já havia falado para vocês, e eu percebo que uma rotina de sono muito bem estabelecida desde que ela nasceu, ainda que, é muito importante eu dizer, que isso tenha acabado com a minha vida social, porque é isso que acontece, quando você tem uma criança que ela tem hora para dormir e ela precisa estar na casa dela, porque no caso da minha, ela nunca dormiu num carrinho, ela nunca dormiu no colo na igreja, então você efetivamente tem que estar naquele ambiente que é propício para o sono. Eu sempre dizia assim, o sono da minha filha é tão importante quanto a comida que ela come. Então, o tempo dela de sono, de acordo com a faixa etária, é de extrema importância. A rotina, ela tem um quadro de rotina, desde que ela tinha 5 para 6 anos. É efetivamente impresso e plastificado. O que fazer antes de ir para a escola e o que fazer depois. No nosso caso, eu não coloco horários para cumprir, mas eu digo a ela ali naquele quadro o que ela precisa fazer antes da escola. E para que não fique uma situação muito chata, porque a gente sabe que o TDAH ele perde muito fácil o foco, para que eu não fique assim, já fez isso, já fez aquilo, o que eu combino com ela? Assim que você acabar, me avisa, que eu vou olhar o que você fez, vou dizer se está ok ou se não está. E a gente vai seguindo assim, antes da escola e depois da escola. Essa questão da rotina é muito, muito importante. A questão da atividade física, ela faz 2 tipos de atividade física. A natação, recomendada por conta do transtorno. CrossFit, porque ela escolheu essa atividade física. Então, são 2 atividades físicas que apoiam muito no processo, porque ela, de fato, tem muita energia. E a impressão que a gente tem é que eles não desligam nunca. E foi essa percepção que eu sempre tive desde que ela era bem pequena. E a questão das telas.
ela tem 10 anos, ainda não tem celular, não tem tablet, o tempo de tela dela é cronometrado especificamente. Até os 8 anos a gente mantinha ela sem telas durante a semana e aos sábados e domingos 2 horas de tela para cada dia. Depois dos 8 anos nós liberamos 2 horas de tela por dia. E aí a gente entra com esse cuidado. E outra coisa, quando ela tem acesso à tela, eu prefiro que seja televisão do que o celular. Eu sinto que o celular, a proximidade com o rosto, o domínio ali que eles têm daquele aparelho, eu sinto que agita ela mais do que a própria televisão. Então, se a gente puder escolher, é claro que ela tem as 2 horas dela. Então, tem um joguinho no meu celular que eu permito. Então, se por acaso ela quiser usar, eu vou permitir porque ela tá dentro do tempo dela. Mas que eu prefiro a televisão, eu de fato prefiro. Mas, por exemplo, o YouTube no celular não tem possibilidade. YouTube é na televisão. Eu quero ouvir o que ela tá assistindo, eu quero entender o que é aquele canal para que eu possa entender ali. Não é só você entregar as 2 horas de tela e deixar por conta, porque eu quero saber o que ela tá fazendo nesse tempo, né? A gente tem isso aí, é uma outra questão para além do TDAH, mas que a gente tem que tomar conta enquanto pais, né? Então, assim, os pontos que a Rose falou são pontos que a gente pratica e que muito possivelmente, Rose, esses pontos tenham me ajudado até agora para que ela não seja medicada. A questão de ser ou não medicada, claro, a gente sabe que é uma visão médica, que também depende de um acompanhamento, né? Eu não quero aqui dizer que nenhum TDAH tem que ser medicado, de forma alguma, não é isso. Mas eu entendo que, para minha realidade, o TDAH ele tem que ser laudado, porque, primeiro, a primeira intervenção médica que a gente teve sem nenhum laudo foi que ela fosse medicada, e depois do laudo, a medicação foi retirada. Então, assim, só que eu não cheguei a dar medicação. Eu queria o laudo primeiro, para saber o que realmente essa criança tem. Sim. Porque, assim, com todo respeito à classe médica, como é que a gente chega e só olha para uma criança e diz, você tem isso? Como é que a gente faz isso? Quanto tempo você demora para dar um laudo para o seu paciente? Você vai olhar para a cara dele e falar assim, esse aqui é isso. Não, demora. Sobre a minha perspectiva, com toda a minha ignorância de mãe, mas pelo pouco que eu já tinha lido até então e entendido, não cabia. Então, essas intervenções da Rose são espetaculares. Eu vivo diariamente e eu sei o quanto elas são importantes, Lorena. Maravilhoso. E a minha primeira pergunta aqui, que a gente dividiu aí os bloquinhos, Taça 3, Talk Show de Ideias, Neurociência. Vamos lá. Por que uma avaliação detalhada é tão essencial antes de ir ao neurologista? E a gente faz uma correlação com a sua resposta. Sim. Por causa desse movimento. Então, a sociedade da informação, primeiro ela falava assim, vou pro psiquiatra, vou pro neurologista, o que aconteceu com você, né? Que você me voltou a ligação, Lorena, como que tá funcionando? Eu falei, calma. Claro que é necessário ir ao neurologista, médico, vá. Claro. Sim. Foi a minha resposta, vai, tá certo. Mas quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos são invisíveis. E aí você olha para a criança e fala assim, tem, não tem. Talvez é um comportamento do contexto, talvez aconteceu algo na família, emocional, tá muito na tela, não tá dormindo direito. Então, aquela criança, adolescente, enfim, o comportamento também vai ser um comportamento disruptivo. Mas até que ponto é o TDAH? Por isso que a Lorena entra nas avaliações, que demora 10 semanas para poder avaliar, com diversos testes científicos, e eu não só faço avaliação do TDAH. Se você chegar no meu consultório com hipótese, meu filho tem hipótese de TDAH, calma aí, a gente vai investigar outras, substancialmente, outros critérios e outras dimensões, de habilidades acadêmicas, funções executivas, comportamento, atenção e o rastreio do neurodesenvolvimento. Para depois, quando a Daiana for ir ao neurologista, olha, o documento tá aqui, é uma investigação. É mais assertivo. Claro. Pode errar? Pode. Sim. Mas é muito mais assertivo você fazer uma pesquisa ali de umas 30 laudas aí, 20, tem documentos que é bastante. Eu sou muito chata quando eu falo assim sobre avaliar, porque aconteceu na minha família, né? Muitos diagnósticos errôneos. Sim. Então eu abraço e pego essa dor e levo para as famílias, né? E é isso, é importante fazer essas avaliações. Quando a gente fala, você me traz, Lorena, a Valentina não para, né? É cansativo, parece. A gente escuta muito aquela frase, fala assim, essa criança parece igual um motor, um motorzinho, né? Eu escutei, parece que dói. Segundo a neurociência, é o estriato. O que é o estriato? É coordenação motora e tomada de ação. A criança não tem esse controle inibitório. É muito maior que o controle inibitório. Se chama estriato, aí levando um pouco na área da ciência mesmo.
Então é isso. Qual é a sua pergunta, Day? O número 1, vamos lá. Como a maternidade atípica mudou sua forma de ver a produtividade, rotina e carreira? A gente já falou um pouco sobre isso, né? E muda totalmente, de fato. E é interessante, posso fazer um adendo, olhando essa questão da produtividade, rotina e carreira? Vocês comentaram aqui sobre a possibilidade dos pais terem o transtorno, né? E a porcentagem é muito grande, né? A probabilidade é muito grande. Na casa dos 90%. Sim, de ter, né? E é interessante porque eu percebo que muito antes de precisar ter esse olhar para o seu filho, parece que, se eu puder falar aqui de uma questão espiritual, parece que Deus manda essa criança para que você também aprenda a se regular. Com certeza. Para que comece na gente. Porque, Lorena, não tem como eu cuidar de uma criança se eu preciso olhar para mim também. Porque a grande verdade é que, às vezes, os pais querem pegar a criança e jogar no psicólogo, jogar no terapeuta, jogar não sei aonde, e não olham para si mesmos. Sim. O problema, para muitos pais, sempre está na criança, não está neles. E aí, quando, na verdade, ele começa a olhar para si, a fazer terapia, a estar em conjunto com essa criança, entender que ali é uma equipe, e eu vou fazer por você, eu vou fazer por mim para que eu possa fazer por você, muda tudo, né? De fato, a nossa produtividade melhora, a gente cria uma rotina por causa daquela criança, e aí a gente também organiza a nossa vida, né? Por conta dela. Então, assim, e a minha carreira, não posso nem dizer, né? Porque eu tô fazendo justamente transição por conta de tudo isso. Então, mudou tanto, me trouxe o sentido do meu propósito de vida, de fato, até porque o laudo dela a gente demorou para que efetivamente nós tivéssemos, foram 9 anos, hoje ela tá com 10. Então, a gente tem 1 ano de laudo específico. Mas o que aconteceu antes disso? Essa mãe precisou estar perto dessa criança para olhar para ela e para entender o que poderia fazer, porque algo foi feito para que ela chegasse aos 9 anos, ainda sem o laudo e sem a medicação. E como é que a gente regulou isso? Muito estudo, muita pesquisa, não repetir os padrões, não fazer aquilo que fizeram com a gente. Isso eu tenho certeza que apoiou muito ela, e principalmente a mim, né? Nesse caminho aí. E é bacana quando você traz, porque é uma área que eu amo sobre o comportamento, sobre orientação parental, sobre a criança do interior, porque... E eu amo correlacionar, tá? Ciência e espiritualidade, eu não corro muito. Eu amo correlacionar, claro que cada um na sua, né, no seu âmbito, mas é essa sensação que, quando eu trabalho a área também, eu estou me autocurando e trabalhando meu autoconhecimento. Então, quando a gente fecha esses diagnósticos, nós estamos também fechando o nosso comportamento diante da nossa rotina, diante do casamento, diante da família, diante da sociedade, porque a sua maneira de pensar muda. Verdade, não mudou? Totalmente. O seu comportamento muda. Então, você não vai querer repetir padrões porque os padrões estão lá atrás do seu contexto. Você vai mudar perante a sua família. Sim. E para isso poder ser mudado, é com seu filho. Não tem amor maior do que você amar, de você ter o seu filho, né? E a gente escuta isso, sem romantizar, pessoal, né? Claro. Mas essa questão da mãe, da rotina, eu acho que o filho, muitas vezes, você não usar como escudo, mas essa dor, ela te molda. Ela pode te impulsionar, né? Sim. Eu costumo falar com as mães, quando eu estou oferecendo uma terapia em grupo, né, uma orientação parenteral, que quando você vai pegar um avião, que as aeromoças vão te dar orientação, elas falam que quando, num caso de uma intercorrência, é para você fazer o quê? Primeiro coloca a máscara em você. Sim. Porque se você... E a tendência, a nossa impulsividade materna, a gente quer colocar a máscara no nosso filho, porque a mãe dá a vida pro filho. Mas se a mãe, no que ela tá perdendo, né, a noção, enquanto ela tá tentando colocar a máscara no filho, nem o filho, ela não vai conseguir finalizar essa ação, e ela, então, acaba morrendo os dois. Então, quando eu tô dando essa orientação para as mães, né, nas terapias em grupo, para elas, que é de extrema importância, nas minhas intervenções no consultório, eu sempre falo, antes mesmo de dar orientação para as crianças, é importante dar para a família, porque não adianta a gente fazer as intervenções com as crianças se a família também não está fazendo o seu papel, até porque o transtorno, ele também se enquadra no ambiente.
vai muito do ambiente do que aquela criança tá recebendo. Então, a família ela precisa ter essa sensibilidade de se cuidar, de se tratar, de se regular, de aproveitar o gancho, né, de estar oferecendo essa rotina de qualidade para as crianças e ter a sua também. Sim. Porque os exemplos também falam mais que 1000 palavras. Não adianta também as famílias falar, você não pode ficar nas telas, você tem que dormir no horário. Se a criança tá vendo que não tá fazendo. Então, assim, falo o que eu faço, não falo o que eu faço. Falo que faço o que eu falo, né, e não faço o que eu faço. Então, assim, é de extrema importância a família, a mãe ficar atenta e se cuidar, né? Porque se cuidando, automaticamente deixa o filho, né? Também na mesma pegada de autocuidado, de observação, de aprendizado. E fala, não, mamãe tá se cuidando, minha mãe faz isso, é legal, vou fazer também, né? Isso aí. Qual a sua pergunta aí, professora Rose? Quais as emoções são mais comuns nas mães atípicas e pouco acolhidas pela sociedade? Até que já meio que dei adiantar. Quais as emoções, né? Então, as mães, elas se sentem impotentes, né? Silenciadas, né? As mães, quando elas chegam para mim, perdidas. Essa é a realidade. Porque muitas, buscando solução, elas vão, né, nos profissionais. Eu tenho repetir a fala da Dai, eu tenho todo o respeito aos profissionais que estudam, né, que tem profissionais e profissionais, mas é de extrema importância. Eu acho que a mãe, ela tem o direito de ouvir o que aquela criança tem, ou de ter a possibilidade de, pode ser que seja outras coisas. Então, assim, 99% das mães que chegam até a mim, tanto na escola quanto no consultório, estão perdidas, com laudos de profissionais diferentes, cada um falando uma coisa. E aí, tem mães que me procuram assim, Rose, meu filho é TDAH e o médico passou risperidona, passou tal para concentração, para dormir e tal, não bate. Aí você olha assim, não bate. Então, assim, a culpa não é do profissional, talvez não é do sistema. Eu acho que a gente tem que olhar, ter esse olhar acolhedor e também de apoio às mães. As mães, elas estão muito perdidas. Então, para uma mãe ela conseguir errar menos, ela busca, tadinha, em vários lugares, em várias ONGs, em várias clínicas. Então, assim, as emoções das mães estão extremamente abaladas, porque elas percebem a diferença do filho, porque uma criança, porque tem crianças que tem TDAH e tem altas habilidades, então ela vai bem, né? A que tem altas habilidades, ela consegue se regular, ela vai automaticamente criando a sua forma de aprender, né? Ela vai burlando o sistema. Mas quando o TDAH ele vem com déficit de atenção, que aí é onde a resposta cognitiva da criança, do desenvolvimento da alfabetização da criança não corresponde à perspectiva daquela instituição de ensino, e que as professoras começam a cobrar, né? Eu mesma, como mãe, o meu segundo filho dele veio com déficit de atenção, mas também porque ele tinha outras comorbidades, a gente não sabia, e as professoras cobrando, e aquela hiperatividade comportamental e o déficit de atenção que de forma nenhuma entrava. E aí, o que acontece? Essa mãe, ela não é orientada de maneira assertiva de o que ela pode fazer pelaquela criança, porque muitas vezes, além do TDAH, a gente não pode esquecer que existe aprendizagens diferentes, né? E formas diferentes de aprender. Então, assim, além da gente ter aquela torre que a gente aprende, tem várias etapas, né, da porcentagem de como que aprender, que a gente aprende mais ensinando, né, e falando, também tem aquela outra torre que tem crianças e pessoas, até mesmo adultos, que aprendem através da associação olfativa. Tem crianças que, além dela ser TDAH, ela tem o desenvolvimento de aprendizagem ligado pro espacial. O espacial é aquela criança que senta de joelho na cadeira, que se movimenta para um lado e para o outro. Só que isso não é nem culpa dos profissionais de educação. Não tem tempo hábil para você ter um olhar diferenciado para aquela criança. A mãe também, ninguém nunca falou para ela que o filho dela pode reter um conhecimento através de um cheiro, através de uma cor. Porque da mesma forma que tem a sensibilidade, tem crianças que têm dificuldade com a cor, para o aprendizado, tem crianças que têm facilidade com aquela cor. Vai muito de como que a pessoa aprende. Então, tem vários fatores por trás disso que levam os pais a ficarem perdidos. Qual é a minha dica? Busque ajuda. Busque ajuda até encontrar algo, que foi o que eu fiz. Eu bati em muitas portas. E quando eu não encontrei as respostas, eu mesmo fui estudar. Entendeu? Meu filho é minha maior... O que você falou, usa a sua dor. Então, assim, hoje a minha meta é o quê? Oferecer, tanto na escola quanto no consultório, aquilo que eu gostaria de ter recebido com meu filho e aquilo que eu gostaria que ele tivesse recebido. Sim. Porque, infelizmente, assim, eu acho que o tema principal, elas estão perdidas, precisando de uma orientação assertiva e verdadeira, né?
É isso aí, maravilhosas as duas. Quando você me traz sobre o TDAH com déficit de atenção, a gente procura sobre o DCM-5. O que é o DCM-5, né? São os critérios diagnósticos que os médicos fecham lá, né? O CID, né? Agora são números e letras, né? Enfim, tá, o CID-11. Antigamente, tinha essa questão da criança só ter o déficit de atenção, e aí era o TDA. Não existe mais isso, tá? Foi unificado, é o TDAH. O que eu faço nas minhas avaliações, quando eu mando para esse neurologista, é tipo, eu vou fazer os critérios lá de um teste padrão ouro junto com outros testes, né? Porque o TDAH, ele é prejudicial, substancial em várias dimensões. E aí o paciente sai como só TDAH, não tem impulsividade e hiperatividade. Eu colo predominante com déficit de atenção. Ou TDAH sem predominância a impulsividade e hiperatividade. Ah, Lorena, mas isso é só termo. É muito importante. Importantíssimo. É importantíssimo. Porque quando você fala TDAH, principalmente para meninas, porque camufla muito. Por isso que a Daiane falou assim, demorou muito fechar, porque existe uma sigla lá nos Estados Unidos, né? Sim. Que eu esqueci agora. Enfim, eu acho que é masculine, não sei, que é mascarar. Tem uma sigla que tem uma porcentagem que meninas, os diagnósticos fecham mais tarde. E meninos são mais visíveis, porque a maioria desses meninos, e a porcentagem é alta, tá? A maioria dos meninos são hiperativo e impulsividade. Então, esse comportamento, ele é mais visível. A menina, muitas vezes, ela não gosta de pintar o cabelo, é desleixada. Aí vai vários termologia preguiçosa, né? Que dói na gente quando a gente escuta. Sim. Mas é porque, às vezes, ela só é o déficit de atenção. Sim. Sem predominância. Por isso que eu sempre coloco lá e mando pro neurologista. TDAH sem predominância, impulsividade e hiperatividade. Isso é muito pertinente, tá bom? Quais as funções executivas mais prejudicam o TDAH e que a escola precisa reconhecer ontem? Perfeito. Planejamento, né? Essa criança, ela tem muita dificuldade em si para poder, até que inicia, mas para ficar 5 minutos é muito. Imagina uma escola que fica 4 horas ali, 50 minutos ali em cada aula. Daiane, fugindo um pouquinho, eu sei que você tem pergunta também ali, mas em qual momento, em qual área foi mais prejudicada ali na sua filha? Foi para finalizar as tarefas ou foi para prestar atenção? Como que foi isso? Então, na escola especificamente, você diz, né? Foi para copiar do quadro. Eu acho que deve ser o campeão, né? Sim. Copiaram no quadro, seria o campeão. Aí ela tem aquele lugar privilegiado na frente da professora, que eles detestam, mas que tem que ter. Então, a professora, de uma forma muito... Eu conversei com a escola sobre isso, de uma forma para apoiar mesmo, né? Entende essa condição, que realmente é um pouco mais complicado para ela conseguir terminar, mas a gente sempre incentiva, né? Não é porque tem essa limitação que não vai se esforçar para poder fazer. Então, a gente sempre, se porventura ela não consegue terminar de copiar na escola, ela termina em casa. Então, eu peço sempre para que as revisões sejam encaminhadas impressas, para que ela possa terminar de copiar em casa, até para que ela entenda, eu não consegui naquela circunstância, mas eu vou fazer em casa, porque senão fica muito fácil, né? Também não vou fazer na escola, porque eu não consegui fazer na escola. Mas aí a gente também tem esse trabalhar com ela. Não terminou lá, mas vai terminar aqui. Então, não há de forma alguma uma punição ou uma estereotipar por causa de alguma coisa. Você não fez porque você... De jeito nenhum. Inclusive isso que você falou assim, que o termo, né, preguiçosa, que até dói. E que dói mesmo. E que dói mesmo. A gente tem eu sempre ensinei muito isso pra ela e sempre tentei praticar. Não rotule o seu filho de absolutamente nada. Preguiçoso, incapaz, burro, incompetente, atrasado. Não existe isso. Em uma ou outra situação que ela toma alguma atitude que ela não presta atenção, eu falei, filha, essa atitude não foi atenta. Você não é assim. Vamos prestar atenção aqui? E quando qualquer pessoa de fora tenta rotular, ela responde, eu não sou isso. Eu tive uma atitude assim. E é sobre isso. É sobre você reforçar quem ela realmente é. Porque esse tipo de coisa, efetivamente, limita de certa forma para uma ou outra coisa, mas ela consegue desenvolver outras muito bem, né? E ela consegue terminar as tarefas. A gente pede foco. Filha, foco.
pro banheiro você esquece, né? Chuveiro, shampoo, condicionador. Então, passou shampoo, se estiver cantando muito tempo, filha, foco. Ah, vai lá, pega o condicionador. Não é você lerda. Não. Ó, temos compromisso com o horário. Precisamos chegar no horário. Então, trazer para ela essa consciência de que há um compromisso, de que esse compromisso não pode ser perdido, que as pessoas trabalham com hora e a gente tem que respeitar a hora, né? Falar de uma forma que, claro, traga a ela o senso de responsabilidade de alguma maneira, apesar de ser uma criança, e que não rotule, né? Não rotule. Então, essa questão aí pra gente dessa forma de lidar é muito bom, assim. A gente vê um desenvolvimento muito bom nela por isso. E é bacana quando você me traz sobre disciplina positiva, né? Disciplina muito. positiva é trabalhar, ser gentil e firme com a criança. Sim. É trabalhar a previsibilidade, né? Nós fizemos hoje uma entrevista também na TV aqui no estado e nós falamos muito sobre isso. O TDAH, ele precisa de previsibilidade. Muito. É trabalhar por que você não pode aquilo, Isso aí. em vez de julgar. Uhum. Então, a nossa sociedade, principalmente, eu acho que é muito cultural do Brasil, falar bem assim, é julgar, é nomear mesmo, é falar, não corra, mal educada, e é isso, e tal, e tal, tal. Você está reforçando um quadro inadequado. Então, seu filho vai se tornar assim. Sim. Quando você começa a falar, e a palavra também tem poder, porque Sim. palavra é ação e comunicação é oratória, Sim, e te leva para outro patamar, com seu filho, você vai trabalhar da mesma forma. Filha, olha, tem um horário ali. Sim. Vamos lá? Porque esse cérebro dessa criança, ela não faz de propósito ali não, Claro. gente. Não. Ela tá aliviando, talvez, o senso ali de muita informação. Então, ela vai... É muita água, é muita... né? Uhum. Meu filho também faz ali. Uhum. Fica, se deixar de manhã, Isso. é mais de uma hora. Uhum. Ô, Guilherme, vamos lá? Tem a Sim. escola. Então, parabéns, muito bem, Daiane. Uhum. É esse fato de trabalhar a previsibilidade. Ah, eu não gosto de trabalhar combinados, eu não gosto de trabalhar troca, Lorena, não gosto de trabalhar quadro. Então, converse. Olha, tá no horário agora, vamos terminar isso, porque eu preciso disso. E também essa troca, né, de não deixar muito na internet ali, bacana também Sim. trabalhar nas telas e fazer esse combinado e conversar com a criança, porque a criança entende. Sim. E trabalhar de forma gentil e firme, né, Rose? Fala Sim. aí. Explicando os objetivos, né? O TDAH, o cérebro TDAH tem extrema necessidade de entender por que ele vai fazer aquilo. Uhum. Tem que fazer sentido para ele. Não vai adiantar você tentar também convencer uma criança a fazer algo que para ele não faz sentido, Uhum. né? Então, assim, às vezes a pessoa, faz isso, né? Que alguns pais falam assim, você tem que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Uhum. Para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir com você? De repente, né? Às vezes a criança não quer ir para algum lugar, ou às vezes aquela matéria não faz sentido. Uhum. Eu tenho um exemplo de uma época da vida do meu filho, do meu mais velho, que ele não gostava de copiar. Primeiro que ele tem uma tremedeira de ansiedade, né, muito grande, então ele suava, ele tremia muito, ele não gostava de escrever. Mas ele aprendia tudo, ele é auditivo, ele aprende pelo que ele ouve. E aí a professora queria convencer ele a copiar a enunciado do livro, e para ele não fazia sentido. E foi um alvoroço na escola, e ele só tirava 10 nas provas, na matéria da professora. E aí eu fui na escola, e aí foi falar, não, que exige esse tempo e tal, eu tentei bater de frente ao máximo, depois eu falei assim, meu filho, não vale a pena, vamos tentar, porque assim, o sistema, ele não entende, ele aprisiona, né? Uhum. Então, assim, eu sempre oriento para as mães que é você pelo seu filho. Então, assim, se for preciso, vai lá. Não, tudo com educação, com moderação e clareza, né? Não adianta chegar aos gritar, que eu ouvi no podcast da Lorena. Não, com clareza, com objetividade, né? E conversar com a criança e falar, é uma fase, vai passar. Porque, assim, se aquela criança, ela tá conseguindo aprender de outras formas, porque, como eu falei anteriormente, cada pessoa aprende de um jeito. E tem coisas que não fazem sentido. Então, assim, e aí você vai obrigar o seu filho a copiar o enunciado de um livro, porque o professor quer que a criança fique quieta, sendo que ele nem... Conversa, né? Conversa. O TDAH, ele é bom na comunicação, né? Sempre você vê, até porque o pensamento está o tempo todo assim. Principalmente quem apresenta a hiperatividade cerebral, né? Porque qual é espacial é cerebral. Então, o cérebro está sempre ali linkando, tendo ideias. Sim. E é o caso do meu filho. Então, ele estava sempre ali falando e a professora fez essa proposta. E foi, assim, difícil, tá? Eu tive que passar um pano
pro sistema e tentar convencer o meu filho. E acabou que ele, até hoje, e o que é pior, que a gente já passou por isso, eu passei por isso. Mas aí a gente pode negociar as trocas, né? Porque cada um, você tem algo que você é bom, eu tenho, e a gente faz umas trocas. E aí eu lembro que eu falei com ele, porque eu também era assim. Eu passei minha faculdade toda, só usei uma página do caderno, porque eu também sou pelo visual e pela a audição. Mas eu era a que explicava novamente para minhas colegas. Então, assim, quando era necessário apresentar uma escrita, eu falava o resumo para todas elas e elas escreviam, e escreviam o meu também. E é assim, tem que a gente... Infelizmente, para se enquadrar no sistema e passar de uma maneira mais suave, tem que ter as negociações, né? Não tem para onde correr. Maravilhosa. Vamos lá, Dayana. Número 2, eu acho, ou 3? Vamos. 2. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao buscar diagnóstico e acolhimento? Desafio para diagnóstico, o maior desafio para mim é a medicação sem laudo. Isso para mim é algo que eu vou levar para a vida e que foi o que realmente eu vi como um desafio inicial, já tipo de cara, toma aqui e vamos desembolar isso, porque para mim não cabia. Então isso foi o maior desafio. Sobre acolhimento, eu não tive, pelo menos sob o ponto de vista da escola, né? Eu não tive essa dificuldade de acolhimento. Talvez, em relação a mim também, eu já vinha treinada. Uma ou outra coisa a gente tem que modular em família, né? Alguma questão assim que a gente tem que desenvolver. Mas essa questão de acolhimento para ela, é claro que a gente tem a questão do sistema que vocês bem dizem aqui a todo tempo, que a gente sabe que a escola é engessada em muitos aspectos, a gente sabe que tem um protótipo ali que tem que ser cumprido, e uma coisa absurda. Então, assim, talvez o acolhimento tenha que partir primeiro da gente. Sim. Dentro de casa. Sim. E entender que aquele 7 tá bom, aquele 8 ok, e você não tem que pedir o 10 sempre, e que quando veio 10, parabéns, e quando não veio, faz parte. Porque a gente vem de uma questão social ali, de um conservadorismo absurdo em todos os aspectos. Você falou do porquê, o porquê não, porquê era porquê não. Por que não? Por que não? Porque eu sou sua mãe, e porque eu vou mandar, e porque não. Porque sim, porque sim. Então, assim, algo que eu usava com a Valentina muito antes do diagnóstico era por quê? Por causa disso, disso e disso. Claro, de acordo com o que ela tinha condições de entender como uma criança, mas nunca teve o porquê não, porquê não. E, assim, a criança ouve, a criança entende, e a criança, muitas vezes, quando você tem aquela boa vontade de explicar, ela se sente tão inserida na solução de um problema ou em uma resposta que ela simplesmente entende. E tá tudo bem, tipo, poxa, eu fui ouvida aqui e essa pessoa tá querendo me explicar o porquê não. Às vezes o pai, umas coisas que a gente acontece muito, né? Sai aí do parquinho, por quê? Porque tem um bicho lá, vamos embora. Deu a hora de ir embora. Será que é difícil falar aqui? Claro. Deu a hora pra gente... Você tem que inventar que tem o bicho, você tem que colocar um medo naquela criança, porque você não pode dizer que tá na hora da gente ir pra casa. Porque eu sou seu pai, de fato, e nós temos um horário, temos que cumprir. Eu sou responsável por você e a gente tem no supermercado, não posso. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro. E você ainda cria naquela criança uma mentalidade de escassez. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você não pode dizer que não é o seu dinheiro hoje não é para aquilo. Então, assim, são essas situações do dia a dia que a gente está enraizado ali, que a gente traz e que a gente tem que pensar em sair dessa caixa e falar assim, peraí, tem que ser assim? Sobretudo com filho com TDAH, não dá para você ser o autoritário e achar que sua vida vai ter que andar porque ele vai ter que te obedecer e vai virar um caos. Tentando usar de autoridade, não de autoritarismo, já é difícil. Sim. Você imagine sendo autoritário, né? Realmente, para mim, não caberia. Então, esse acolhimento vem primeiro da gente. Perfeita, maravilhosa. Quando você traz sobre notas, eu gosto muito de trabalhar os conceitos A e B. Muito difícil, raramente, o C. Então, esse já quebra a questão do 10, né? Que vem da nossa infância, né? Sim. Lorena, você não foi 10, mas olha onde que eu cheguei. Você não foi 10, mas olha onde que você chegou. Isso aí. E eu gosto muito de trabalhar sobre habilidades. Eu acho que inteligência é muito... Eu acho que é muito amplo. Você é inteligente o quê? Então, você trabalhar suas habilidades, você pode ser inteligente naquilo. Então, nós estamos trabalhando essas competências, né? E que é muito importante para a criança. Hoje não foi 10, mas tá tudo bem. Você é ótima nisso.
eu costumo trabalhar muitas vezes dentro do meu consultório, tudo bem, 10, que eles gostam. Mas aí Claro. eu trabalho assim, olha o 10 do comportamento, olha que bacana o seu comportamento aqui. E aí eu vou incentivando, a criança vai trabalhando. Aí eu puxo pro positivo. Agora você já pega profissionais muitas vezes assim, cuidado do 10, cuidado do bicho, cuidado não sei o quê. Aí você trabalha a mentalidade da criança de não falar nem não, nem sim, e eu tenho que ir agora, sob pressão, né? Sim. Então é bacana quando você me traz bem assim, vou trabalhar a realidade e a versão e preparar minha filha para a sociedade. Sim. Por mais que ela tenha o TDAH. O TDAH trabalha, gente, você trabalha de qualquer forma, são habilidades, não é um escudo ali. Sim. E muitas vezes essa sociedade que eu vejo, meu filho tem TDAH, não posso explicar dessa forma. Como? Você tem que preparar o seu filho para a sociedade, gente. Por que ele vai fazer a terapia? Sim. Para preparar essa criança. Sim. Né, Rose? Só para pegando os ganchos sobre as notas, que é válido, eu gosto de ressaltar, eu cobro isso dos meus filhos e oriento as famílias sobre isso. Para mim, o que é válido é aquela nota que foi tirada com o aprendizado natural da escola. O que eu acho de extrema engano e de maneira errônea, essa forma que foi colocada, que você tem que estudar nas vésperas da prova, aí faz aquela decoreba e chega no dia você tira 10. Para mim aquele 10 ele é falso. Você está ensinando seu filho a usar uma máscara, né? Eu prefiro 1000 vezes um 6 e um 7 com o conhecimento, até porque o cérebro do TDAH, se ele focar, se ele se regular para aprender conforme o que o professor está falando, ele pode até tirar um 10. Mas assim, é claro que vai passar uma coisa ou outra, porque se fizer um barulho, se passar um carro do ovo, ele vai olhar para a rua e vai esquecer. Mas eu acho que é válido ressaltar as famílias desconstruir isso, porque eu como professora, quantas vezes eu pego aquela criança que não presta atenção na aula, que faz bagunça, que não sabe nada, e eu sei que ele estudou de véspera, decoreba, o beabá, vai lá e tirou 10, mas quantas vezes eu tive um aluno TDAH que senta na frente, que tirava dúvida, e ele tirava aquele 7, para mim aquele 7 valeu muito mais que o 10 da decoreba. Então assim, as mães, as famílias, os responsáveis, eles precisam desconstruir isso que o sistema, e às vezes é também uma frustração que pode levar um trauma para esse ser humano lá na frente, porque a pessoa pensa assim, quantas vezes a gente se depara lá no ensino médio, né, no Fundamental 2, mas eu tirei 10, o meu filho é muito inteligente, ele tirava 10 e tal, mas 10 como? Ele aprendeu? Né? Ele reteve conhecimento, ele desenvolveu o aprendizado, ou porque quando você aprende, você não esquece, mas quando você decora, some, né? E é interessante também que você falou da questão do 10, né? A minha, ela teve, na última semana de prova, ela teve, nas matérias, foram 5 provas, teve 5 provas, nessas 5, ela tirou 10 em 3, 9,5 em uma e 7,5, eu acho, em outra. Quando chega outra semana de prova, eu já fui bem na primeira semana. Não preciso. Para eles não faz sentido, entendeu? Desse jeito. Não tem isso ainda. Tem isso ainda, tem que aguentar isso. Não preciso mas eu tirei 10 na desgastar, outra. né? Pra que eu vou ficar me matando aqui nesse estudo? Eu já não gosto disso. Eu ainda vou ter que gastar estudar. meus neurônios. Aí você para pra pensar, errada não tá. Não tá. E aí você entra no sistema, você falou do sistema de estudar um dia antes, mas tá todo mundo no sistema. Tá. Os que usam um dia antes e o próprio sistema de educação, Sim. que no fundo não é o que efetivamente mede alguma coisa, né? Então, tem toda essa questão. E aí é o mundo dos negócios. Sim, exatamente. Precisa ter essa desenvoltura, Exatamente. né? Essa criatividade de preparar a criança para o futuro, né? Aí eu pergunto, entrando no tema do mundo dos negócios, qual criança vai sair mais preparada da escola? Aquela que reteve o conhecimento, tirando 7, ou aquela que estudava de véspera, tirava 10? Qual tem mais chance de ser bem-sucedida como futuro empreendedor? É verdade. Eu acho que falta um pouco das escolas saírem um pouco desse conteúdo engessado e trabalhar as habilidades. Habilidade de música, de Sim. cantar. Você fez a prova lá para cantar, sei lá, da música, ou criar uma maquete, ou criar tipo uma reunião para discutir sobre tal setor. Tipo montar um cenário de advocacia para discutir algo.
Sim. A criança não tem, tipo assim, eu fiz aquele projeto semana passada e essa semana eu vou fazer outro. Então ela não compara com nota, ela compara com projeto, porque projetos são diferentes. Sim. Eu acho que falta muito esse produto final de projetos dentro das escolas, como prova, como avaliação. Porque o TDAH ele precisa de desafio. Eu não sei o que vocês podem falar sobre estatística em relação a isso, mas a minha, pergunta para ela quais são as matérias que ela mais gosta. Educação física, música e artes. Vai pro pensamento Estimula, criativo. é a dopamina. Dopamina. É o que ela gosta. Então, assim, você vai chegar lá, vai perguntar pra ela se ela gosta de matemática, ela detesta matemática. O português ela ainda vai. O 9,5 de matemática, então ela se achou o máximo, né? Aí mesmo é que na outra ela não precisava de uma nota maior, mas eles gostam disso. A matemática você pode trabalhar dentro da música, porque é tudo sim, nas contas. Então, assim, eu acho que falta ainda as escolas se prepararem para esse universo de TDAH. Sim. O sistema não está preparado. Nós estamos em busca, mas preparados não. Estamos em constante desenvolvimento, né? Até é a minha vez de fazer pergunta. Vamos lá. Né? Na escola, o que os professores ainda ignoram emocionalmente nas crianças com TDAH? É esse olhar diferenciado, porque cada criança aprende de um jeito. A gente sabe que é difícil, que tem todo esse engessamento do sistema, mas colocar na frente, né? Dar uma proposta diferenciada através de um jogo. Como o TDAH ele precisa da dopamina, ele precisa dessa motivação, tem que tentar trazer uma proposta, um jogo da memória, algo que enquadre toda a turma, mesmo que seja no finalzinho, quando eu estou como regente de sala, não só para o TDAH, mas para também alcançar as outras comorbidades, eu tento trazer um jogo, um vídeo, porque essa criança ela precisa dessa dopamina, ela precisa desse olhar. E quando você traz uma proposta pedagógica diferenciada, você abre um leque na forma de olhar a educação da criança. A criança vai olhar assim, matemática através do joguinho, matemática através da música, e ele começa a gostar. Quando ele começa a gostar, ele aprende. Porque tem que ter esse prazer, tem que ter esse retorno. Agora, a criança sempre, só escrevendo. O TDAH detesta escrever. O TDAH, ele cria hiperfoco, né? Sim. Qual é o hiperfoco da Valentina? Ela ama ler. Ela gosta muito de ler. Ela gosta, mas o escrever realmente não é com ela jamais. Não é a praia dela. Então, mas o ler antes de dormir ali para acalmar e para entrar na rotina de sono também, ela adora ler, ela adora pintar. Até porque com a questão da ausência das telas, a mãe tem que lutar, né? Então a gente inventa muitas coisas. E aí, nesse inventa muitas coisas, ela acabou pegando gosto pela leitura e pela pintura. E aí, Valentina, para você, eu fiz sua mãe aqui. Ela demorou em postar ali na tia. Ela tava fugindo, Valentina. Vou ter que encarar mesmo. Valentina, porque eu fiz a sua mãe pega no pé. Mas isso, o TDAH ele precisa ter hiperfoco, porque é a busca da dopamina, noradrenalina no campo externo. Porque essa desordem está acontecendo na mente ali, né? No córtex pré-frontal, que são os neurotransmissores ali, a comunicação de um neurônio para o outro que acontece sinapse. Então, essa atividade ela é menor. Né? O nosso cérebro, ele é fantástico, né? E aí, muitas vezes, eu tô conversando aqui, já tá acontecendo ali. No TDAH, ele acontece de forma de desordem. Então, ele não tem um controle inibitório, a questão do conteúdo engessado de matemática, de português, muito escrita, você vai se perder ali. Até eu, que eu olhava assim, nossa, eu tenho que escrever isso tudo? Você tá correndo. Nem no meu mestrado foi isso. Então, eu acho que as escolas ainda, elas têm que buscar, por mais que buscam, mas ainda falta esse campo de educação equitativa para poder aprimorar e trabalhar muitos produtos finais, produtos de feira, de empreendedorismo na escola, de educação financeira, de criar jogos, né? Quando a gente fala de tecnologia, eu não vou aplicar as telas para o meu filho, mas de forma solta não acontece, mas dentro de uma escola de forma pedagógica, de criar jogos. De criar, para poder, eu vou criar uma robótica ali, claro que tem todo um percurso ali, tem que ter um profissional, mas enfim, mas o TDAH ama tecnologia. Então ele vai para cima. Vou criar contas
no aplicativo. Aham. E aí sua filha vai cair, Sim, porque sim. ela tá em tela, mas ela tá em tela 20 minutos, 30 Aham. minutos ali fazendo uma programação. Sim. Então, bacana. Sim, você usa Então, o tempo pra isso, né? Usa o tempo de tela para isso, de Uhum. forma assertiva. Aham. Tem mais pergunta aí, Dai? Tem mais uma pergunta. Nas suas vivências, o que as pessoas ainda não entenderam sobre o TDAH? As pessoas não entenderam nada. É difícil. As pessoas não entenderam nada, muitas escolas não entenderam nada, os próprios profissionais da educação, sob o meu ponto de vista, com todo respeito a vocês duas aqui, que são autoridades em relação a isso e que sabem o que significa, mas infelizmente... É triste eu dizer que o senhor João, lá do barzinho da esquina, não sabe, mas mais triste eu dizer que um educador, um professor que está dentro da escola, dando aula, ele não sabe o que é. E a gente vem para aquela conversa de antigamente, que é o sem educação, é o sem rotina, é a criança que não respeita os limites, é a criança preguiçosa. Aí vem um monte de rótulo que a sociedade coloca. E, infelizmente, eu percebo que dentro das próprias escolas há essa postura por parte de professores, coordenadores, educadores, e que só atrapalham aquela criança, só pesam para aquela família e falando dos educadores, né, que não entenderam nada, muitas vezes não entendem nada sobre TDAH, muitas vezes a própria família também não busca entender. Eu respeito as mães que, como a Rose falou aqui, buscam o melhor para os seus filhos, mas a grande verdade é que a gente tem visto muito hoje mães que querem dopar os seus filhos. A medicação está sendo o meio fácil para calar aquela criança e fazer com que ela seja robótica. E aí você entra com uma medicação, mas a criança tem tela o dia inteiro. O que a medicação faz, a tela desfaz. O que a medicação faz, a falta de uma atividade física poderia apoiar, não tem como apoiar. Então, a gente tem mães que muitas vezes não querem olhar como tem que olhar porque é trabalhoso olhar. Criar é uma coisa, educar é outra. Olhar para essa criança e entender que você está educando é um dispêndio físico, emocional, de dinheiro, de tempo. E realmente, se você tem um filho neurodivergente, alguma coisa você tem que fazer com isso. E que seja o melhor por ele. Não simplesmente medicar, vamos calar essa criança aqui e vamos fazer ela virar um fantoche e tá ótimo. Olha que maravilha, meu filho era hiperativo, agora ele nem se mexe. Como assim? Que ser humano a gente está colocando? Que ser humano a gente está desenvolvendo para os próximos anos? Será que é fácil? Então a gente vai medicar ali e acostumar aquela criança com aquela medicação? E que momento essa criança vai aprender a fazer por si, um dia de cada vez, devagar, aprender técnicas para desenvolver? Porque é isso que ela tem que saber pro resto da vida, né? Na minha perspectiva, muito humilde aqui de mãe. Mas é perfeito a sua colocação quando a gente fala sobre medicamentos. É um assunto bem delicado. Muito. Né? Muito. Não é da nossa competência, mas também é da nossa competência, Uhum. enfim, porque a gente é inserido, nós somos mães, Uhum. com crianças também, né? Com a questão, cada uma com o seu contexto. Uhum. Mas eu sempre falo, gente, procure terapias alternativas. Sim. De estimulação cognitiva. No meu consultório eu trabalho bastante essa questão do controle inibitório, função executiva. A Rose também trabalha no consultório particular dela, dentro de sala também. A medicação é necessária? Nós não estamos falando, tipo, não medique, não é isso. Mas a quantidade desses critérios de medicamentos, porque realmente no mercado está um boom de medicamentos. Então, nós temos que... Você quer engessar seu filho, você quer enxugar o gelo, ou você quer mudar o comportamento do seu filho? Pra E aí, vida, né? Pra vida. Preparar aquela criança para a vida, né? Sim. Então, você tem terapias, e é contínuo essas É para terapias. sempre. É pra sempre. A terapia é para sempre. É de extrema importância o responsável entender que essa terapia é para sempre. Uhum. Assim como o TDAH não tem cura, tem tratamento, a terapia ela precisa ser para sempre. Eu costumo falar que educar dá trabalho, tanto como mãe como professor. Uhum. Se você falar que educar não dá trabalho, tem alguma coisa errada aí. Mas alguma coisa... Tem alguma coisa errada que não está certa. Então, é de extrema importância isso, que a gente fique atento. E eu também costumo pontuar que se essa criança ela consegue diferenciar o que pode ou não comer, numa questão de comida, numa questão de espaço, ela entende que se ela pular de uma certa altura, ela vai se machucar. Ela entende que se ela comer um caco de vidro, ela vai gerar prejuízo. Por que não essa criança ela não entende algumas limitações sobre a educação?
Porque hoje em dia é muito comum, é um TDAH, ele é hiperativo, ele não para, ele não respeita, ele grita. Não, você vai pontuar com aquela criança, tanto o profissional da terapêutica, quanto o profissional da educação, quanto os pais, que o que é certo e o que é errado. Porque dá trabalho sim. Agora, o que os responsáveis não querem? Não quer ter trabalho. Porque uma criança dopada não vai precisar você estar todo dia pontuando, persistindo, repetindo o que pode ou não fazer. E aí eu me preocupo, eu não sei como vocês ficam também. Eu me preocupo o que vai ser da futura geração. Com essas crianças que não sabem ouvir um não. Dopada. Com essas crianças que não estão preparadas para uma frustração, porque independente de qualquer diagnóstico, de qualquer comorbidade, esse ser humano, esse indivíduo, ele precisa estar preparado para a vida, porque não tem como a gente colocar eles dentro de uma bolha. É verdade. E é isso aí, pessoal. Estamos aí no nosso relógio já finalizando. Passou rápido, né? Muito. Nossa, E o papo foi interessante. Eita, galera que fala. Legal. Gente, Não o é? pessoal fala demais. A gente vai trazer esse povo aí. Essas mães. Essas mães, né? Gente, o nosso podcast sempre dá uma lembrancinha aí. Gente. Rafaela, patrocina a gente, hein? Por favor. Por favor. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Maravilhosos aí. Muito obrigada. E, Dá, eu quero um recado para os nossos seguidores aí do Instagram. O que você deixa? O que eu deixo é: busquem bons profissionais para entender o que o filho de vocês tem. Busquem o melhor caminho, não de cara o medicamentoso, mas esse trabalho em conjunto do profissional que faz o laudo com o profissional que medica, se precisar da medicação. Entender que a medicação não é o único caminho. Eu tenho uma filha de 10 anos que tem TDAH e que não é medicada. Então, isso é possível. Há um trabalho em conjunto, de fato, com o médico. Ela continua ainda neurologista, continua fazendo acompanhamento, mas ainda não há necessidade dessa medicação. Mas a nossa participação enquanto pais aqui é de extrema importância para apoiar a nossa filha nesse caminho. Então, assim, buscar bons profissionais, fazer esse acompanhamento de perto efetivamente e sabendo que você vai ter uma participação fundamental e considerável. Não dá para manter a mesma vida com uma criança neurodivergente e simplesmente achar que a medicação vai resolver aquilo tudo e você, como mãe, não fazer a sua parte, não se dedicar em fazer a sua parte. Então, entender o papel de mãe e entender todo esse trabalho multidisciplinar é de extrema importância e não achar que tem só uma via. É isso que eu... Maravilhosa. E professora Rose, referência aí no estado, altas habilidades, especialista em TDAH, qual é o recado para as mães nossas? Então, para todas vocês, minhas queridas, vocês não estão sozinhas. Como vocês puderam ver lá, vocês não estão sozinhas. Sinta-se abraçadas, mesmo sem eu apertar vocês. E não desista do seu filho, não desista de um diagnóstico assertivo. Educar dá trabalho mesmo, é uma montanha-russa, são dias e dias, mas vale a pena, porque o trabalho que você vai ter hoje vai ser devolutivo de uma maneira satisfatória no futuro. Então, assim, não desista de buscar bons profissionais, uma equipe multidisciplinar, um diagnóstico assertivo, um olhar diferenciado. Você, mais do que ninguém, conhece o seu filho e pode fazer o que é melhor para ele. Se você não fizer, se você não lutar, se você não buscar, quem vai buscar, né? Existem profissionais incríveis, maravilhosos, como a Lorena, mas ela só vai poder fazer, ela só vai poder te alcançar, assim como eu também faço as intervenções no consultório, se vocês nos buscarem, né? Então, não desista dos seus filhos, com certeza eles têm potenciais maravilhosos e o meu abraço. E aí, pessoal, finalizando aqui, siga lá o nosso canal, aperta lá o like. Deu seu like. Muitos. E é isso aí, a nossa amiga também tem um podcast, quer fazer aí uma propaganda aí, qual que é o seu? A gente tem um podcast sobre comportamento feminino, mundo das mulheres, né? Que também a gente traz tudo isso, CoffeeCast 4.0. E aí, estão convidados, tô liberando. Aí, Obrigada. Vamos lá, gente, finalizando aí, que a equipe já tá aqui, perturbando, brincadeira. Mas falar sobre o TDAH, a gente hoje foi bem puxado. A gente fez entrevista ali, né, na TV, a gente foi corrida e aqui a gente está trabalhando com temas. É claro que é um pouco mais lúdico que a gente traz, né? Mas são temas bem sérios e sejam todos bem-vindos aí. E finalizando aqui, mundo dos negócios ou emoções. Qual é o próximo? Vem com a gente. Isso. Muito bom.